A alma. O significado de Abrão como peregrino, indo de um lugar de baixa espiritualidade como Ur Kasdim, que somente escrita na forma consonantal, pode também ser lido construto, luz como de demônios. E vai a Canaã, em um dos níveis de entendimento da Torá. Na realidade, transformando-se em hebreu ivri, aquele que cruza. No seu nível mais interior, é a coletividade de almas partindo de um mundo de baixa luz, Or Kasdim, cruzando as realidades e indo na direção de seu aprimoramento, através de vários Gilgulim Neshamot, ciclos ou gerações das almas, que ao nascerem várias vezes, vão se aprimorando na escalada da vida, até atingir o nível de Tzadik, Melech, Rei. Quando e além, quando atinge o nível de Malar, ou anjo, conforme mencionado por Jesus de Nazaré, um sábio e tzadik e perfeita testemunha das tradições de sua época, a respeito da ressurreição da morte, quando do evento da pergunta do sacerdote saduceu. Já abordamos isso no final do segundo vídeo. Muitos pensam que a Bíblia hebraica não menciona os Gilgulim Neshamot, ciclo das almas, mas a verdade é que esse particular é um dos pontos mais essenciais dela, sendo verdadeiramente um dos mais importantes e primordiais de seus fundamentos, pois quando a Bíblia é estudada de forma adequada, revela que toda a sua estrutura é baseada nesse princípio fundamental. O problema é de terminologia, pois nos fundamentos da Torá e de toda a sua estruturação não existe o princípio encarnação, pois a alma não encarna do seu ponto de vista, ela vive todo o tempo. É uma parte de Deus do alto e nunca está separada. Desta forma, não existe uma encarnação, mas um novo ciclo em que a alma participará na consciência do mundo físico. É só esta a diferença, sendo simplesmente uma questão de terminologia e algumas definições básicas, principalmente porque, para a Torá oral, o mundo físico é virtual, sendo Yesh Miain, feito do nada, como mencionado pela própria e hoje abordado pela física moderna nos seus mais novos conceitos cosmológicos dos últimos anos. Desta forma, toda a jornada de Abraão, tornando-se Abraão, quando encontra Melquisedeque, seu atributo de justo ou tzadik, transformando-o em Abrão, pela introdução de uma letra rei igual a 5 em seu nome, e no nome de sua esposa Sarai, minha princesa, transformando-a em Sara, pela introdução também de um rei igual a 5 no final de seu nome, em substituição da letra Yud igual a 10, que formava o sufixo pronominal possessivo minha, de minha princesa, transformando-a em Sarai, princesa. Veja que encontramos uma das possíveis representações da palavra Gilgul, escrita na forma consonantal, representada como Gilgal, que fica face aos carvalhais de Morré. Leia-se em Deuteronômio 11:30, não estão eles do outro lado do Jordão, bem além na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na planície em frente a Gilgal, junto aos carvalhais de Morré? Carvalho de Morré significa carvalhos do professor, uma representação da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que transitamos pelas bifurcações de seus galhos, que representam as escolhas que fazemos nas nossas vidas, sendo instruídos pelas experiências do nosso professor, Morré. Ao longo desses nossos estudos, esclareceremos tudo isso, clarificando esses pontos fundamentais e não deixando dúvidas da fundamentalidade do Gilgulim Neshamot na Torá. Existe uma obra muito extensa de Rabbi Yitzhak Luria, o Hari Hakadosh, o Leão Sagrado, um dos maiores sábios e tzadik da Torá, que viveu no século XVI. O livro Sha'ar HaGilgulim HaNeshamot, o portal do ciclo das almas, onde descreve todos os aspectos destes conhecimentos a respeito do homem, alma e dos ciclos das almas. É um livro magistral, mas muito difícil de se ler. Se estudarem os princípios que estamos estudando aqui, dentro de algum tempo estaremos aptos a estudá-los. Níveis de consciência da alma. A alma divina é uma essência indivisível, inseparavelmente ligada a Deus, como diz o verso, abre aspas, uma parte de Deus é o seu povo, fecha aspas, Devarim, Deuteronômio 32:9. E como Rabbi Shimon Bar Yochai diz sobre si mesmo, abre aspas, minha alma é um com ele, como uma chama apegando-se a ele, fecha aspas. No entanto, uma vez que emana do infinito, o Ein Sof, o infinito, eventualmente pode ser revestida de um corpo físico e a alma desce através dos 5 mundos mencionados acima, deixando uma raiz em cada um dos mundos, até que seja revestida de um corpo físico. Assim, existem 5 níveis da alma, ou níveis da consciência de Deus, correspondendo aos vários planos de realidade, ou níveis de revelação, ocultação divina manifestada em cada um dos mundos. Quando é dito pela Bíblia que uma parte de Deus é o seu povo, está afirmando que a alma de Israel é uma parte de Deus, ou seja, as almas de nosso mundo que alcançaram este nível receberam uma parte de Deus no alto. Não estamos falando de etnia, nem de um povo específico, mas de um nível espiritual de almas que atingiram estados elevados de consciência, uma nação de príncipes, decorrentes de seu cruzamento e peregrinação pelas realidades. A alma sempre deseja alcançar as alturas, sendo por isso mesmo que ao orar, os judeus produzem leves movimentos do corpo, imitando o movimento de uma chama, como se suas almas desejassem alcançar Deus. De Neshama, paralelamente ao mundo de Beriá, se ele purificar muito, poderá atingir o nível de Hayá, paralelo a Atzlut, e até mesmo Yeridá, a consciência de Deus, do nível de Adam Kadmon, e além. Além porque o nível da alma chamada Yeridá, em essência, transcende todos os mundos, uma vez que nunca é separada de Deus. É descrita como sendo verdadeiramente parte de Deus acima, como uma centelha de Deus, o Criador envolto em uma centelha do Criado. Vou explicar em seguida esta terminologia. Nefesh, alma animal. Nefesh é a consciência do corpo e do mundo físico. Nefesh é o nível mais baixo de consciência, é a percepção do corpo e do mundo físico. No entanto,
Essa percepção do corpo físico não é uma percepção passiva e apenas uma observação dos fatos. Pelo contrário, a nefesh é de fato a força vital do corpo, e é precisamente porque é a força vital do corpo que a nefesh tem consciência do corpo. Essa consciência física é o resultado do enredamento da nefesh com o corpo. Agora, embora a nefesh seja a força vital do corpo, isso não significa que a nefesh crie o corpo. O corpo foi e é criado por Deus, assim como tudo o mais. Depois que Deus criou o corpo de Adão do pó da terra, ele soprou em Adão o fôlego da vida. Ver Bereshit, Gênesis 2:7. Esta é a nefesh, a força vital, que foi soprada no corpo, porém, a níveis mais elevados para essa interpretação concernentes a níveis mais elevados da alma. Essa é a parte da pessoa que morre e vai para a sepultura com o corpo. O serviço divino associado ao nível de nefesh é no seu objetivo final o reconhecimento e submissão à autoridade suprema de Deus, particularmente em referência ao cumprimento dos mandamentos. Portanto, é chamada de aceitar o jugo do céu. Esse nível da alma está perfeitamente caracterizado da Torá escrita, sendo perfeitamente definidos os 3 diferentes níveis inferiores em seus textos. Em Bamidbar, número 31:28, abre aspas, e cobrarás o imposto ao Senhor dos soldados que saíram para a batalha, uma alma em cada 500, do povo, do gado, do jumento e das ovelhas. Fecha aspas. Nesta frase, podemos ver que a Bíblia nos ensina que a alma animal, ou nefesh, pertence a todos os seres vivos. Em Vaikra, Levítico 17:11, abre aspas, porque a alma da carne está no sangue, por isso vou-lhe dei para ser colocado sobre o altar, para expiar as vossas almas, pois é o sangue que expia a alma. Fecha aspas. Podemos notar que a alma animal, nefesh, pertence ao corpo físico. Na própria neurociência, podem ser identificados estes níveis no reptiliano, límbico e no córtex cerebral, sendo que os outros níveis não estão presentes no nível físico. É interessante notar que o reptiliano é o mais baixo nível do cérebro e que se estende além através da coluna dorsal e que evidentemente lembra uma serpente. Evidentemente, isso é usado na construção da metáfora. Ruach. A principal manifestação de Ruach está nas emoções. Ruach é o próximo nível da alma, um plano superior de consciência do que o grau de nefesh. A manifestação primária de Ruach está nas emoções. Em termos de serviço divino, isso envolve despertar as emoções complementares de amor e temor a Deus. O amor e o temor a Deus são despertados pela contemplação da energia divina que forma e mantém o seu nível espiritual pela observação da tremenda autoanulação dos seres que o habitam. Embora o intelecto possa ser usado extensivamente neste nível da alma, o foco principal do intelecto aqui é a contemplação, a fim de despertar as emoções. Os sábios talmúdicos, portanto,
se refere a isso como a labuta do coração, por meio da qual a pessoa passa a amar a Deus de todo o coração. No entanto, este é um nível inferior de amor, uma vez que é gerado pela contemplação de níveis inferiores da energia criativa de Deus, o mundo físico. Neshama. Neshama busca penetrar no essencial ao invés do efêmero. É o último nível que ainda está no corpo físico. Estamos ainda nos montes, sendo a alma intelectual. A atividade primária do Neshama está na compreensão conceitual do intelecto, como afirma o versículo, abre aspas, e a alma, Neshama, do Todo-Poderoso lhes dá entendimento, fecha aspas, Jó 32:8. O nível de Neshama contempla a manifestação da energia divina no seu mundo. É a noção de vir à existência do nada, em vez de uma existência estruturada e quantificada. Assim, uma das principais meditações do Neshama é o conceito de criação contínua, o vir a ser, o sustento da vida e da existência. Neshama analisa princípios básicos abstraídos das categorias de pensamento imposta a eles pela mente humana e pela experiência humana. Ela busca penetrar no essencial e não no efêmero. Um dos sinais de que uma pessoa está neste nível de consciência é que quando a mente está claramente focada em um conceito divino apropriado, todos os sentidos se tornam temporariamente anulados. Posteriormente, devido à abundância de luz espiritual que se experimenta neste nível, as emoções de amor e admiração são despertadas automaticamente e em uma extensão muito maior do que o nível anterior, onde o esforço foi despendido para despertar as emoções. Isso é referido na Torá oral como arrebatamento do coração, ver Zohar 2:93b. Aqui o coração deseja verdadeiramente a divindade e o amor é revelado em sua plenitude no coração. Isso é referido no versículo como amar a Deus com toda a sua alma. Isso pode, portanto, ser descrito como comunhão com Deus, com o Criador dos mundos. Haya, ou viva. A alma se funde em um estado de anulação completa do ego, conhecimento da verdade absoluta das coisas. Neste nível já se está acima dos montes. Esta é a alma viva, já descrita pelos sábios antigos como da ressurreição dos mortos. É o nível representado pela Jerusalém do Alto. Esse é o nível da entrada em Jerusalém como rei justo e salvo, montado em um burro, o ego representando duplamente a besta inferior, ou Hamur, burro, e a matéria, cuja palavra é Homer. Estar montado na matéria, o besta, significa ter o controle dela, anulando-a. O aspecto da alma chamado Haya contempla a energia divina do mundo de Atzilut, considerando que a atividade primária do nível de Neshama é usar a compreensão intelectual para entrar em comunhão com Deus como Criador dos mundos. O nível de Haya comunga com Deus conforme ele transcende os mundos.
Aqui, o conhecimento da alma não está na imanência dos atributos divinos que identificam a natureza da energia divina manifestada na criação, mas sim em saber o que Deus não é, isto é, como ele não é limitado ou definido pelo universo finito. Assim, a alma se funde em um estado de anulação completa do ego. Não existe egoísmo e nem identidade própria fora de Deus. Raiá é chamado de amar a Deus com todo o ser. Deuteronômio 6:5. Este é o conhecimento da verdade absoluta das coisas. Raiá ou viva é a condição mencionada por Jesus de Nazaré quando diz: no terceiro dia ressuscitará dos mortos, significando alcançar a terceira alma divina, Ruach, Neshama e Raiá, pois a alma física, Nefesh, não conta. E por que no terceiro dia? Porque dia significa luz, luz significando alma, parte da luz infinita Deus, significando que a nossa alma divina alcançará a condição de Raiá, viva, pela sua ressurreição, ou seja, voltará à condição do jardim do Éden, metaforicamente, é claro. Yeridá, Una. Yeridá corresponde ao nível da alma chamado Adam Kadmon, homem arquetípico. Assim como o mundo sublime, puro e transcendente de Adam Kadmon, se apega e reflete a luz infinita original, Or Ein Sof, a luz infinita Deus, o mesmo ocorre com o nível de Yeridá. Esta é a essência da alma, que está natural e imutavelmente ligada ao Santo Bendito. Rabi Shimon Bar Yochai declarou, abre aspas, ao longo dos dias de minha conexão com este mundo, fui ligado ao Santo, abençoado seja ele, como um único nó, em unidade com ele. Fecha aspas. Este é o nível da alma revelado no momento do auto-sacrifício ou martírio por causa de Deus, sua Torá ou Israel, seu povo.